Então, vamos a mais uma aula apêndice. Eu pretendo destinar a aula de hoje a falar primeiro sobre a cabanagem farroupilha, tá? Então, mais uma vez, mostrando a linha do tempo das revoltas em geral do Brasil, né? A gente viu aqui de 1808 a 1889, ou seja, as revoltas do período monárquico, que é compreendido entre o período joanino e Dom João VI aqui, depois da independência, primeiro reinado, depois disso, 31, regência, né? E algumas abordagens históricas já apontam 1831 como o início do segundo reinado, tá? Porém, o Dom Pedro II, por ser menor de idade, não era imperador, então tinha os regentes, mas já era o segundo reinado. Tá? Mas o mais comum é primeiro reinado, período regencial, segundo reinado. Beleza? E aí a gente tem aqui a Revolução Pernambucana, 1817, já falamos já na aula passada, assim como falamos também da Confederação do Equador. Falamos um pouco também das guerras de independência, né? E a Confederação do Equador. Na aula de hoje, a gente já começa a pegar as revoltas do período regencial. O período regencial que está compreendido um pouco maior, por conta justamente de ser um período bem turbulento, de muitas decisões políticas, né? O jogo político ali, etc. Então tem muito assunto a se abordar, embora né, a gente tenha aí de 31 a 49 anos. Então, daqui, essa linha vermelha, esticando ela, né, em duas partes, né, porque a gente não consegue pegar numa aula, né, toda a linha do tempo da regência, de forma mais específica, né, que é o objetivo da aula de hoje. Então, pegando essa primeira parte, a gente vai de 31 até a Guerra dos Farrapos, que é 1845, já é segundo reinado. Né? Então, por que a gente vai até a Guerra dos Farrapos, que já compreendendo já o segundo reinado, que começa em 1840? Porque ela inicia em 35, né? Só que ela durou 10 anos. Então, ela inicia em 35, só termina 10 anos depois, em 1845. Então, vamos fazer aqui um rápido apanhado aqui para a gente poder para as revoltas, tá? Então, em 1831, houve o golpe da maioridade, né? O golpe da maioridade não. Houve a abdicação de Dom Pedro, o golpe da maioridade foi em 1840, a abdicação de Dom Pedro I em 1831, e o Dom Pedro II era muito jovem. Então, há ali a regência, o período das regências no Brasil. Tá? Primeiramente, houve a regência trina, né? E depois passa a ser a regência una, né? A partir de 1835, com o padre Antônio Feijó, né? Que foi o primeiro regente uno. Né? Após ele, de 37 a 40, foi o Araújo Lima, tá? Que está na outra parte. Aqui, o Antônio Feijó foi de 35 a 37. Antes de 35 era a regência trina. Essas aqui, primeira provisória, né? Que assim que teve a abdicação, pegou ali os três regentes ali, e depois a regência trina permanente, né? De até 1835, tá? E eles fizeram, esse período aqui, eles fizeram algumas decisões importantes, que a gente não pode esquecer, né? Como, por exemplo, a criação da Guarda Nacional, em 1831, né? Já ali um decreto para criar a criação da Guarda Nacional. Guarda Nacional, essa que não compreendia o Exército Nacional, tá? Era uma Guarda Nacional visando o quê? Conflitos internos, exclusivamente. O medo mesmo do Brasil se fragmentar em vários países. Então criou-se a Guarda Nacional para assegurar essa unidade territorial. E qual foi a sacada dos regentes, né? Foi que eles iam dar autonomia no poder da violência aos chamados coronéis, ou seja, os proprietários rurais, que já tinham suas influências, tá? Nas províncias, nas regiões, né? Já tinham seus jagunços, etc. Dava ali o poder licenciado da violência para ele criar uma guarda nacional ali dele, para ele ser um coronel, para ele ganhar esse posto de coronel, né? Aí está o princípio do problema do coronelismo anos depois, né? Já no período da República, né? Os coronéis, passados de pai para filho, etc., essas influências, né? É difícil de deter essa força centralizadora dos coronéis na época lá do clientelismo, né? Do voto de cabresto, etc. Então, a criação da Guarda Nacional, em 1831, foi para assegurar a unidade territorial, né? Ou seja, uma Guarda Nacional visando descer o cacete dos próprios brasileiros, né? Faziam revoltas. Código do Processo Criminal, em 1832, foi o código ali dando mais autonomia aos juízes, né, de direito, ou seja, dando mais autonomia ao Poder Judiciário, né. Isso aqui depois vai ser revisado num ato lá mais conservador, mais à frente, né. Mas esse Código do Processo Criminal, de 1832, basicamente ele dá mais autonomia aos juízes de paz, juízes eleitos ali nas províncias, ou seja, mais autonomia para o judiciário. Há aqui, de início, com a abdicação de Dom Pedro, é, um pouco mais de liberdade em relação à descentralização, tá? Que era o que muitos reclamavam, né? A impopularidade do Dom Pedro estava também em relação a isso, né? A ele ser um monarca muito centralizador, mão de ferro, etc. Então, quando ele abdica, e a regência trina, provisória e permanente, embora a permanente seja um pouco mais conservadora, né? Ou seja, um pouco mais visando para o centralismo, mas há ali avanços dos deputados no parlamento para a descentralização, né, etc. O Código de Processo Criminal foi uma delas, né? O ato adicional foi outra delas, o ato adicional de 1834, né? Outra decisão importante da, da regência trina provisória, né? Um ato de imediato foi impedir que o poder moderador fosse executado pelos regentes. Então, a partir de agora, não existia mais poder moderador, porque o regente não podia exercer esse poder, somente o imperador. Então, foi mais um avanço para a descentralização. Né?
isso em 1831. Tá? O ato adicional foi mais um. Né? O ato adicional ele instituiu as assembleias provinciais, né? Ou seja, ia ter agora políticos, né, fazendo suas assembleias, etc., legislando em suas províncias, ou seja, mais autonomia para as províncias. Além disso, o ato adicional de 1874 também garantia as regências unas. Né? A partir de então, de 1875, através de um pleito, vem o padre Antônio Feijó. Né? E aí você causa mais um problema. Por quê? O país estava com bastantes ideias descentralizadoras, né? Bastantes ideias separatistas, de um país recém-formado, né, com uma independência. E você, ao mesmo tempo, dá autonomia administrativa para essas províncias, a tendência é o quê? A tendência é haver mais revoltas separatistas, né? Ou seja, eles tentam ali, naquela província, se separar de imediato, já que deram mais autonomia, né? Vamos se separar. E aí, que a partir desse ato adicional, com essa autonomia administrativa, né, que acabam cedendo, começa a estourar vários tipos de revoltas para o Brasil. A gente já falou aqui que a gente sempre cita cinco, só que foram muitas e muitas, muitas menores, né, que foram bastante reprimidas ali. Né? Mas aí a gente vai falar agora das cinco principais, duas em específico hoje, que é a cabanagem e a guerra dos farrapos, beleza? Vamos à cabanagem. Cabanagem de 1835 a 1840, né, uma revolta que foi na província do Grão-Pará, ou seja, na Amazônia, né? A província do Grão-Pará, isolada do resto do país, né, bem isolada, era a parte mais ligada a Portugal. Tanto que ali a independência só foi reconhecida em agosto de 1823. Olha aí as guerras de independência, né? Que precisaram existir ali para assegurar a independência. Não foram guerras instituídas de países, porém houve conflitos, né, de resistência. Uma delas foi na província do Grão-Pará, muito ligada às influências de Portugal. A cabanagem ocorreu nessa província entre os anos de 35 a 40, ou seja, 5 anos de revolta, e estava ligada também ao movimento de reconhecimento da independência, como eu falei aqui. No Pará, era muito forte a presença de ricos comerciantes portugueses que ocupavam altos postos. Né? A partir de 1833, tiveram início conflitos entre os lusos e a população local contra essa dominação. Então, a província do Pará é uma província bem pobre, né? Ela tinha uma forte presença dos ricos comerciantes portugueses lá, né? Sempre ali com grande influência nas questões do comércio. Né? Isso irritava, obviamente, os cabanos, né? É o que eu coloquei aqui. A população conhecida como cabanos, por morar em cabanas ao longo dos rios, era formada por indígenas, ribeirinhos, negros alforriados, escravizados e pobres livres. Eram excluídos socialmente, totalmente excluídos, né? Dessa vivência na província. E tinha um sentimento anti-lusitano muito forte, os cabanos, né? Os mais pobres. Justamente por quê? Porque os portugueses que dominavam, que tinham dinheiro, que eram os grandes comerciantes e ricos, que ficavam com a dominância, né, com a elite ali da província. O que reservava aos cabanos? A miséria. E se falando de uma época de crise, né, ou seja, a miséria, mais miséria ainda, e inflação, alta de preços, etc. Na luta contra os portugueses, destacou-se. Então eles levantaram em revolta, né, a esses portugueses, na província do Grão-Pará. Então, de início, a cabanagem ela estourou como uma revolta por conta da situação de miséria que se passava os cabanos, tá? Contra os próprios portugueses da província, beleza? Nessa luta, destacou-se Cônego Batista de Campos, liberal exaltado, que obteve grande prestígio entre os cabanos. Aí, entre os cabanos, acabava reunindo ali alguns políticos, né, que eram mais ligados aos liberais exaltados, né, ou seja, aqueles que eram mais da farroupilha mesmo, né, queriam ali, pregavam ali o separatismo e etc. Uma república separatista, né, aproveitava o momento para poder deflagrar essas ideias políticas. Sob sua liderança, conseguiram impedir a nomeação no Conselho Provincial de presidentes da província nomeados pela regência. Então, a regência, ela, para acabar os ânimos desses conflitos que acabavam acontecendo lá, entre esses pobres e os portugueses comerciantes, eles tentaram nomear ali um conselho provincial lá, né, que pudesse, de certa forma, acabar com esses conflitos, né? Só que eles impediram que eles nomeassem esse conselho provincial, a regência. Em 33, a regência Trina retomou o controle da situação e nomeou o presidente Bernardo Lobo de Souza. Houve ali um presidente nomeado pela regência. Recém-possado, deu início a uma violenta repressão e conseguiu eliminar os opositores cabanos. Né? Então eles se revoltaram mais ainda e, a partir daí, a revolta toma caráter estritamente popular mesmo. Após esse presidente da província, né, o Bernardo Lobo, fazer uma alta repressão dos cabanos rebeldes, e aí isso acaba deflagrando cada vez mais a revolta, né? E aí ganha um caráter estritamente popular. E muito heterogêneo, tá? Não era homogêneo, não. Como eu disse aqui, ex-escravizados, brancos pobres, indígenas. Então existia uma mistura desses cabanos muito forte, o que acabou atrapalhando o movimento também. A gente vai ver aqui no final dele. Então, em 1835, né, ficou um pouco escondido aqui. Opa, vamos voltar. Em 1835, Belém foi tomada. Eles tomam Belém, conseguem tomar a capital ali da província. O presidente executado e sucederam-se vários governos cabanos. Então, eles executam o presidente da província, em Belém. E a partir daí, vários governos cabanos, né, eleitos ali, passam a suceder-se de 35 até 1840. Né?
Uma poderosa armada imperial tomou Belém em 36 e os cabanos refugiaram-se no interior, né, continuando com o seu governo, mas tiveram que sair de Belém, de onde continuaram lutando por 3 anos, né, até 1840. Como conheciam os rios e as florestas, puderam manter uma resistência por longo período, porém a produção econômica se desestruturava e os cabanos começaram a perder apoios e a se dividir entre os grupos radicais e moderados. Então, isso aqui é o que eu falei. Primeiro que, se tratando dessa vantagem estratégica deles, foi muito importante. É aquela velha estratégia de guerrilha, né? Os cabanos, eles conheciam muito o terreno, né? Quando saem de Belém e vão lutar mais pro terreno deles, eles causam bastante incômodo ao governo do período regencial, porque eles conheciam bastante os terrenos, embora sejam ali pobres, né? Os cabanos andavam descalços, etc. Eram exímios combatentes naquele território. Então, era difícil de combater, de vencer eles. Por isso que ele se alastrou aí por mais 3 anos, o conflito até 1840, né? Só que aí começam a perder apoio e a se dividir entre grupos radicais e moderados, além de as tropas imperiais, ajudadas por mercenários, conseguiram sufocar o movimento. Então é aquilo que eu falei, pelo movimento ser bastante heterogêneo, né, eles começam a não ter um pensamento tão unido assim, passam a ficar um pouco mais desorganizados, né, por ser muito heterogêneo, ter ali as suas ideias, necessidades específicas, etc., acaba se perdendo um pouco em relação à organização. Além disso, para somar a esse problema, vem a tropa de mercenários, né, e cada vez mais numerosa, e consegue sufocar o movimento, uma brutal repressão. Né? Acaba morrendo mais de 30 mil pessoas de ambos os lados nessa longa revolta, tá? De 5 anos. E ela encerra-se, né? Ela encerra-se em 1840, com essa grande repressão, tá? E essa divisão entre os cabanos, tá? Morre 30 mil pessoas de ambos os lados. E agora vamos fazer uma apanhada aí dos anos, rapidamente ali, para a gente poder passar para a Farroupilha. Então, Grão-Pará ganha autonomia como província em 1834, com um ato adicional, a gente viu aqui essa autonomia, né? É dada autonomia para as províncias e as suas assembleias, etc., em 1834. Os cabanos invadem Belém em 1835, matam o presidente da província, né? Aí está instituído de fato a crise, né? Escalou a crise de tal forma que tomaram Belém e executaram o presidente em 1835. A partir daí, a período regencial não pode negligenciar de jeito nenhum essa revolta. Então, de 35 a 36, sucessivos líderes cabanos assumem o poder, vão assumir o poder. Em 36, um dos líderes, né, cabanos, Eduardo Angelim, é capturado e a capital é retomada pelo Império. Né? Em 36, o Império consegue retomar Belém. Guerrilhas e repressão no interior de 37 até 40. Como eu disse aqui, o combate ele se estende, né, por mais 3 anos, indo até 1840, através de guerrilhas e uma repressão alta dos exércitos mercenários. Né? Acabando ali o conflito em 1840, com 30 mil mortos no total. Fim oficial da resistência cabana em 1840. Né? Aquela revolta de todas as do período regencial que é a mais popular. Né? Justamente porque ela ficou, né? Houve governos cabanos, tomaram Belém, etc. A revolta dos malês, o contrário. Não houve ali não passou da fase da conspiração. Né? A revolta dos malês, que a gente não vai ver hoje, por falta de tempo, a gente vai ver para a próxima aula com mais calma. Entrando agora na Revolução Farroupilha, que também foi no período regencial, a gente passou ali acho que foi o dia do Gaúcho, né? Acho que é dia 20 de setembro, dia do Gaúcho. Aconteceu no Rio Grande do Sul e se estendeu por 10 anos. Então, Revolução Farroupilha, Guerra dos Farrapos, isso aí não pode esquecer, é questão aí fácil até, né? Vincular a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha ao Rio Grande do Sul. Não pode dizer que foi no Norte, pode dizer que foi no Grão-Pará, né? Pode dizer que foi na Bahia, que aí é dar mole, perder a questão ali. Foi no Rio Grande do Sul, a província tinha criação de gado, a sua produção de charque, sua principal atividade econômica, né? Então, a região do Sul, ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Na época da colônia e também do Império, uma área bastante destinada à criação de gado, de cabeças de gado, né? E tinha muito gaúcho que vivia sobre essa economia, né? Sobre essa ordem de economia. E eles vendiam também o charque, né? Que é a carne carne salgada, né? E aí, os estancieiros, esse é o nome, charqueadores e exportadores gaúchos acusavam os altos impostos do governo de serem os causadores de suas dificuldades. Por que os altos impostos eram os causadores? O charque vindo do Uruguai, né, ele era menos taxado do que o próprio charque produzido no Rio Grande do Sul. Eles reclamavam disso. Então, comprava-se mais barato o charque vindo do Uruguai, né, que era ali perto, na região platina, do que o próprio charque deles, que tinham mais impostos. Então, isso dificultava a condição ali econômica das famílias gaúchas, né? Dos estancieiros, dos charqueadores, etc. Isso foi motivo para eles se irritarem cada vez mais com a política das regências, né? Exigindo ali a não existência dos impostos, para poder facilitar ali a vida do brasileiro gaúcho. Né? Aqui, ó, os outros províncias, o charque argentino e Uruguai pagavam impostos menores para entrar no Brasil. Aí dificultava a vida do trabalhador, né? Já não é fácil. Esse foi o motivo principal para iniciar a Guerra dos Farrapos, tá? Essa questão aí do imposto destinado ao charque. Então, aí,
a gente está vendo uma obra muito lembrada, sempre quando se fala de Guerra dos Farrapos, é Guilherme Littrán, Carga de Cavalaria Farroupilha, né? Acervo do Museu Júlio de Castilho. Lembrando aí que foi um movimento que durou 10 anos. Causas principais. Em 34, Fernando Braga foi nomeado presidente da província, à revelia dos mandatários locais. O novo presidente aumentou os impostos mais ainda e tentou organizar uma tropa militar para enfrentar os grupos armados dos estancieiros. Os estancieiros estavam tão incomodados com a situação, digamos assim, dos impostos, que eles já estavam fazendo grupos armados, né, para lutar pela condição dos não impostos. E aí, esse presidente nomeado para a província, ele acaba aumentando, jogando lenha na fogueira. Por quê? Ele aumenta ainda mais o imposto, né? E tenta ali enfrentar esses grupos armados, ou enfrentar esses caras aí, né? Eles vão se submeter ao governo regencial, né? Ao governo do Império Brasileiro, né? E isso é motivo para deflagração do golpe da revolta. Em 1835, eclodiu a revolta. Ela acaba sendo liderada por Bento Gonçalves, Davi Canabarro, Bento Manuel Ribeiro e o italiano Giuseppe Garibaldi, né? Participou aí dos conflitos, muitos conflitos ali de independência da Itália, né? Etc. Vem para cá e passa aí a fazer parte da Farroupilha. Os liberais sulinos reivindicavam a autonomia federativa e a implantação de uma república separatista. Então, meu amigo, não quer abaixar os impostos, vai dificultar a vida do gaúcho, né? Beleza, vamos fazer uma revolta aqui agora. Está instituída a Guerra dos Farrapos, 1835, e esses liberais sulinos, né? Esses liberais do Sul, reivindicavam o quê? A partir de então, autonomia federativa e a implantação de uma república separatista. Queria autonomia para ele mesmo governar a si e vamos então implantar uma república a partir de então, né? Vamos sair desse império, né? Ia ser instituído ali um país em si. Se isso tivesse se concretizado, não teríamos vaga pro Rio Grande do Sul, né? Quando a gente se forma aí na escola da ESA e tal. A gente sempre brinca isso aí lá na escola de formação, que a Guerra dos Farrapos tinha que dado certo. Porque a minha turma foi muita vaga pro Sul. Só 3 pro Rio de Janeiro, o pessoal chorou bastante. Com a ajuda das forças dos estanceiros, as guerrilhas tomaram Porto Alegre, né? Conseguiram tomar a capital da província e estenderam o movimento por toda a província, né? Mas sem o apoio de comerciantes e pequenos proprietários do litoral. Os farroupilhas, à medida que avançavam pelo interior do Rio Grande, perderam o controle de Porto Alegre com a chegada das forças enviadas pelas regências. Então, isso aqui é ao longo dos anos, tá? Ao longo de muitos combates, né? Eles acabam tomando Porto Alegre, instituíram uma república, a República de Piratini, depois toma ali, acho que eu escrevi aqui agora. Vou precisar tirar isso aqui. Em 1836, os farroupilhas proclamam a separação e a fundação da República de Piratini, acabei de falar, né? Ou Rio Grandense, quando eles tomam Porto Alegre, né? Bento Gonçalves, que ele tinha sido preso, né, em Salvador, consegue fugir em 37, né? E volta para o movimento, retoma a liderança lá, tá? Por meio de manifesto, o governo da nova república esclarecia as razões do movimento e atacava diretamente a corte viciosa e corrompida. Assim, afirmando que se reentregariam tão logo o federalismo fosse instaurado. Então, algumas ideias, né, ao longo do combate, né, da Farroupilha, alguns líderes chegavam a dizer que eles iam se separar, mas até retornaria ao Império, mas se o federalismo fosse instaurado. Então, nada de centralismo, tem que dar autonomia para as províncias se governarem, né? Porque se tivesse centralismo, os impostos iam continuar. Os impostos que vinham decidido do Rio de Janeiro, né, da capital do Império, não necessariamente em Porto Alegre, na República do Piratini, né, que tinha sido instaurada, né? O movimento acaba chegando em Santa Catarina, tá? E lá eles tomam a cidade de Laguna e aí proclamam uma outra república lá, a República de Juliana. Tá? E o mapa do Teatro da Guerra, Teatro de Operações, né, a gente chama hoje assim, né, no Rio Grande do Sul, né? Lenço do Farroupilha, Museu Júlio de Castilhos, né, lenço utilizado aí por eles e guardado. Planta da cidade de Porto Alegre, quando eles fizeram a tomada de Porto Alegre, né, instauraram a República de Piratini, com a linha de trincheiras e fortificações que eles serviam de defesa desde os acontecimentos do dia 15 de junho de 36. Aqui agora algumas lideranças, tá? Antes da gente ir propriamente para o final da revolta, tá? Coloquei aqui algumas lideranças para a gente ver. Bento Gonçalves tem hoje um município, né? Uma região lá chamada de Bento Gonçalves em homenagem a esse líder, né? Farroupilha, estancieiro e militar, principal líder Farroupilha, preso e depois libertado, liderou grande parte da revolta, o Bento Gonçalves. Giuseppe Garibaldi, também temos uma região chamada Garibaldi, em homenagem a ele, revolucionário italiano que lutou ao lado dos Farrapos, participou da tomada de Laguna, né? Onde ajudou a fundar a República Catarinense, a República de Juliana. Aí tá mais uma obra, né, separada aqui para aula, Garibaldi liderando a expedição à Laguna, né, em Santa Catarina. Por Lúcio de Albuquerque, Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre. Não pode faltar aqui a companheira do Giuseppe Garibaldi, que era a Anita Garibaldi, né? Foi considerada aí um símbolo de bravura feminina, tá? Justamente porque ela participava da luta armada também, junto do seu marido, tá? Anita Garibaldi. Bom, em 1840, com a maioridade do Dom Pedro, né, o governo ele tenta apaziguar muitos conflitos que estavam acontecendo, né, principalmente a Farroupilha, e tenta decretar anistia aos revoltosos. Para quê? Para encerrar de vez. Estava causando muito problema a Farroupilha. Tinha muito líder e muito farrapo, né, que eram pessoas de posse, né, que estavam ali lutando pela autonomia da província. E a elite, né, política sabia que eles podiam negociar para poder encerrar, pacificar
a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha, e foi que eles fizeram, nomeando, né, o Luiz Alves de Lima, o recém-barão de Caxias, né, tinha sido nomeado barão de Caxias, né, o nosso duque de Caxias, futuro duque de Caxias, ele é enviado com suas tropas para debelar o movimento, acabar com o movimento. E a missão dele era negociar, para encerrar de vez a Guerra dos Farrapos, né, que se estendia já por 10 anos. O espírito de pacificação, no início do Segundo Império, conseguiu, com a ajuda de Bento Ribeiro, ex-chefe Farroupilha, acordos em separado com alguns dos líderes. E aí, em 1845, o último acordo foi selado com Davi Canabarro, pondo fim a 10 anos de luta. Então, estava decretado aí o fim da Revolução Farroupilha, né, a partir de negociações de cessar-fogo, a gente pode dizer assim, que é uma expressão do século XXI, né, do século XX, XXI, um cessar-fogo permanente para encerrar as disputas. Né. E é importante salientar que os interesses dos proprietários rurais motivaram esse movimento. Por isso que esse movimento ele não é colocado como um movimento popular, tá? A Guerra dos Farrapos. Claro que teve muitos combatentes, né, gaúchos, etc., roceiros participando, né? Mas tinha uma elite também, né, uma elite agrária, rural, com grandes propriedades, né, que fazia parte do comando, né, em posições chaves da Revolução Farroupilha. A participação popular esteve submetida à identificação dos interesses dos charqueadores com os interesses provinciais. Então, houve identificação popular? Houve, claro, mas era algo bem específico, né? Não era generalizado aí para essa revolta. Okay? Os farroupilhas eles acabam obtendo, né, concessões para encerrar o conflito, como foi falado aqui. Né? Uma dessas concessões foi, enfim, a diminuição dos impostos, né? Conseguem aí, diminuir os impostos em cima do charque, né? Eles conseguem também manter os postos militares para os líderes da Farroupilha, né? Então os líderes da Farroupilha eles são incorporados nas Forças Armadas, tá? Mantendo seus postos. Então, coronel, capitão, etc., eles mantêm e são anistiados, né, de qualquer tipo de crime aí durante a revolta. E eles conseguem alforriar, pelo menos, os negros escravizados que lutaram com eles durante o conflito. Então, como eu disse, houve alguma certa participação popular. Por exemplo, negros escravizados estavam lutando ali no conflito. Justamente por quê? Porque foi prometido a eles que uma das condições seria alforriar quem participasse ali ajudando os farrapos, né? E eles acabam conseguindo isso, tá? Conseguem aí a alforria para esses que lutaram. Só que a gente não pode misturar ou achar que a Revolução Farroupilha ela lutava pela abolição da escravatura. Não era um tema da Revolução Farroupilha. Tá? Não era algo abordado por ela. Né? Como a gente viu aqui, poucas revoltas, essas provinciais, né, se falava na abolição da escravatura. Né? A cabanagem, se eu não me engano, fala sobre a abolição, etc., não, justamente porque ele era bem popular. Agora, as outras, de jeito nenhum, principalmente a sabinada. Né? Esse aí é um dos canhões que foi usado na Farroupilha e ele permaneceu até 1926 embaixo de um riacho em Santa Isabel, foi achado, né? E agora está aí no Museu Júlio de Castilhos. Ficou submerso por muito tempo. Essa aí é a declaração do fim do conflito, né? A declaração do Barão de Caxias, anunciando o fim aí da Revolução Farroupilha em 1845, né? E esse documento está no Arquivo Nacional, aqui no Rio de Janeiro. Então, um rápido apanhado dos anos, né, dos acontecimentos da Farroupilha. 1835, farrapos tomam Porto Alegre e iniciam a revolta. Por que eles fizeram isso? Porque estavam irritados com o centralismo do período regencial que impunham muitos impostos do charque, por exemplo, dificultando a vida econômica dos estancieiros, dos charqueadores, etc. Até mesmo o charque da Argentina e do Uruguai acabava sendo menos taxado do que o próprio produzido, né, no Rio Grande do Sul. Tá? Em 36, a proclamação da República Rio-Grandense, ou República do Piratini, eles tomam Porto Alegre. Né? Em 39, eles fundam a República Juliana, em Santa Catarina. Em 45, só em 1845, 10 anos depois, com o Tratado de Poncho Verde, encerra o conflito com um acordo, né, entre farrapos e império. Encerra, vamos abaixar as armas e vamos trocar aqui benefícios aqui. A gente dá para vocês algumas coisas que vocês querem para encerrar de vez. E foi o que aconteceu, tá? E aí, meus senhores, a gente parte para o fim da aula, né? A gente encerra aqui em 1845, a Guerra dos Farrapos, tá? Já são 9h48, nós temos aí uns 10 minutinhos ainda para matar uma questão ou outra. E eu pergunto se há alguma dúvida. Até aqui, se alguém quer fazer alguma pergunta específica. O Tratado de Poncho Verde é o que marca, então, o término. Isso, o Tratado de Poncho Verde marca o término ali, que é o tratado que finaliza esse cessar-fogo, digamos assim, né? Cessar-fogo permanente e o governo regencial dá ali benefícios para os farrapos aí. É chamado de Tratado de Poncho Verde. Eu coloquei ele só aqui, o nome desse tratado, por quê? Ele não é mencionado no livro, tá? No corpo do texto do livro, que fala sobre a Guerra dos Farrapos, o livro do edital, ele não fala sobre o tratado, não. Então eu nem coloquei ele no corpo da aula, só coloquei ele aqui como mencionando ele, né, que em 1845 foi o Tratado de Poncho Verde que encerra o conflito. Então não é algo que vocês precisam gravar, né, e se cair algum enunciado de questão, vai estar falando que é. Então vai falar o Tratado de Poncho Verde encerra o conflito, tananã, aí você já sabe que encerrou o conflito de Guerra de Farrapos. Foi quando? 1845, sabia?
Começou em 35 e encerrou em 45. Encerra no segundo reinado já, 10 anos de conflito. Vamos aqui a algumas questões que eu separei pra gente matar antes do final da aula, tá? Sobre cabanagem e a Guerra dos Farrapos. Como parte do contexto imediato que causou a revolta conhecida como cabanagem, que atingiu a região amazônica do Império do Brasil no século XIX, pode-se citar, tá? Então, que é parte do contexto imediato. Essa questão aqui caiu em um dos simulados. Eu tô botando ela aqui de novo, que era muito interessante. Então, ela tá falando da cabanagem e tá falando que um contexto imediato causou a cabanagem, ajudou a causar a cabanagem. Então, vamos lá. A imposição da Constituição de 1824 pelo imperador Dom Pedro II e a recusa do governo provincial do Grão-Pará em aceitá-la. B. A dissolução do parlamento pelo golpe da maioridade, que derrubou o regente Feijó e entronou o imperador Pedro II em 1840. C. As reformas político-administrativas produzidas nas províncias pelo ato adicional de 34 e as tensões sociais entre facções das elites e entre estas as classes populares. D. A crise do sistema escravista brasileiro provocada pela revolta dos malês em 35, que influenciou outras revoltas de escravizados nas várias províncias imperiais. Ou letra E. A recusa do Grão-Pará em aderir à República que derrubou o Império Brasileiro em 1889. Essa questão, ela caiu no simulado, né? Eu entendo essa questão muito boa, tá? E a resposta certa aqui é a letra C. Então, ele quer parte de um contexto imediato, ele quer um contexto imediato para causar a revolta conhecida como cabanagem. Tá? Um contexto imediato pode ser duas, a gente pode ver aqui. Uma delas é o contexto de miséria que os cabanos passavam, né? Só que não é mencionado aquilo nas alternativas. Uma coisa que é mencionada é as reformas políticas e administrativas. Isso aqui é o ato adicional, aqui, produzido nas províncias pelo ato adicional. O quê? Dando mais autonomia para as províncias. Nesse contexto, como eu falei aqui, com o ato adicional, quando se dá mais autonomia para essas províncias, acaba dando mais autonomia para eles se rebelarem e fazerem revoltas separatistas, entendeu? Então, na cabanagem aconteceu isso. Primeiro, eles se revoltaram por conta da questão da miséria, né? Pegarem armas, lutaram contra os portugueses, né? Tinha um sentimento anti-lusitano muito forte entre os cabanos mais pobres, porque eles tinham raiva dos portugueses que tinham muito dinheiro, propriedade, eram grandes comerciantes. E os políticos liberais exaltados aproveitam esse momento e se reorganizam com esses cabanos, formando ali uma luta mais organizada, a tal ponto que eles conseguem tomar Belém, né? E esses políticos, eles fazem isso porque eles tiveram um contexto de mais autonomia provincial, ou seja, reformas políticas administrativas produzidas pelo ato adicional, tá? Em 34. E as tensões sociais entre facções das elites e estas das classes populares. As tensões que eu falei portugueses e cabanos, né? Essas tensões sociais, ok? Resposta certa, letra C. E essa questão aqui eu coloquei ela de novo para a gente refletir nela novamente, refletir nessa resposta, porque é muito importante vocês associarem o ato adicional de 1834, né? Essa autonomia administrativa que é dada às províncias, às revoltas que acabam acontecendo, beleza? É muito importante isso. Próxima questão. Com a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, em favor de seu filho Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos de idade, o Brasil passou a ser governado por uma regência, composta por 3 membros, até que o menino alcançasse a maioridade. Em 34, a Constituição Imperial foi alterada com a promulgação do ato adicional, que, entre outras questões, estabelecia a regência exercida por uma pessoa, ou seja, a regência una, no ato adicional. Uma pessoa, com mandato de 4 anos. Esse período foi extremamente conturbado com a eclosão de diversas revoltas nas províncias brasileiras. Marca a alternativa que apresenta revoltas iniciadas no período regencial. Então ele falou, e o que ele quer mesmo é que você marque apenas a alternativa que tem revoltas iniciadas no período regencial. Aí você tem que saber as 5 revoltas que tiveram no período regencial, para poder acertar essa questão. Então, A. Farroupilha, Malês e Cabanagem. B. Revolução Liberal, Confederação do Equador e Sabinada. C. Balaiada, Cabanagem e Revolução Liberal. D. Sabinada, Balaiada e Conjuração Baiana. E. Cabanagem, Farrapos e Inconfidência Mineira. Qual é a resposta certa dessa? Essa é fácil. A resposta certa é A. Farroupilha, Malês e Cabanagem. Revolução Liberal. Isso aqui houve revoltas liberais, mas já no segundo reinado. Né? Revolução Liberal, mesma coisa, não foi na... Aqui, Conjuração Baiana, foi na colônia. Inconfidência Mineira, idem, colônia. Aqui a resposta certa é A. Quem não grava essas 5 que aconteceu na regência, perde essa aqui que é fácil. Dá tempo, mais uma. De 31 a 40, o Brasil vivenciou um período em que diferentes grupos disputavam o poder. Como resultado, instalou-se um clima de grande instabilidade que propiciou a irrupção de conflitos em inúmeros pontos do país. A cabanagem foi um dos conflitos ocorridos nesse período. Assinale a alternativa que corresponde a tal conflito. Então está falando da cabanagem novamente. A. Ocorreu no atual estado do Rio Grande do Sul, liderado por criadores de gado nas fronteiras com o Uruguai. B. Foi planejado e contava com participantes que haviam tido experiências anteriores de combate na África e objetivava promover a independência de Salvador e do Recôncavo Baiano. C. Foi um movimento conduzido por camadas populares do atual estado do Pará que viviam marginalizadas na região amazônica. D. Foi uma rebelião contra o poder central, ocorrida na Bahia, e que contava com a camada média da sociedade baiana. E ocorreu no atual estado do Maranhão e foi conduzida por um grupo de vaqueiros que visava combater os privilégios dos cidadãos da origem portuguesa e o absolutismo de Dom Pedro. Qual a resposta certa em relação à cabanagem
Letra C. C. Letra C. Movimento conduzido por camadas populares no atual estado do Pará, né? Província do Grão-Pará, enviou marginalizados na região amazônica, tá certo? Isso aqui é para não esquecer mais que a cabanagem é no Pará. Tá? Próximo, assinale a opção correta sobre a Revolução Farroupilha agora, de 35 a 45. Deveu-se a negativa gaúcha de submeter-se ao Estado brasileiro criado com a independência em 22? Foi motivada pela invasão das ideologias liberais oriundas dos países vizinhos? Foi motivada pelas reivindicações provinciais de proteção ao charque da região contra a concorrência platina? D. Foi motivada pela oposição gaúcha à escravidão, prejudicial à produção do charque? Letra E. Ocorreu em razão da negativa do governo monárquico de diminuir os impostos de exportação, o que beneficiaria o charque gaúcho no mercado exterior. Qual a resposta certa? Fico inclinado com a C, professor. Letra C? C. Está correto, letra C. A letra E dá um pouco de ficar em dúvida, porque também fala de imposto, ocorreu por causa da negativa do governo monárquico de diminuir os impostos de exportação, mas aí que tá, né, eles não queriam exportar o charque, né, era a venda interna mesmo, que era taxado, o que beneficiaria o charque gaúcho no mercado exterior, né, ele queria vender para o mercado interno mesmo, e os impostos do mercado interno eram mais altos do que o importado, né, ou seja, da Argentina, do Uruguai para cá entrava mais barato. A C foi motivada pelas reivindicações provinciais de proteção ao charque da região contra a concorrência platina. O que é proteger o charque da região? É você taxar mais o charque vindo dos países vizinhos. Você protege o charque nacional, né? Contra a concorrência platina, na região do Rio da Prata, né? Que é Uruguai e Argentina. Entendeu? Então a resposta certa, letra C, sobre a Revolução Farroupilha. Bom, encerrando a aula. Uma ótima semana aí, até a próxima aula, beleza? Obrigado, Valeu.